Oi, meus meninos e minhas meninas. Vamos iniciar aqui o nosso estudo sobre a estrutura do corpo humano. Veja só, o corpo humano, ele é organizado em células, tecidos, órgãos e sistemas que funcionam de maneira integrada. Ou seja, um sistema depende do outro para funcionar. Vamos iniciar aqui falar sobre as células, né? Em que o corpo humano, e como a maioria dos outros seres vivos, são formados por pequenas partes vivas, que são chamadas de células. Então, as células, elas são pequenas partes, né? Bem pequenas mesmo, que elas são responsáveis pelo crescimento do corpo. Então, devido a elas serem tão pequenas, a gente só pode só pode ser vistas por meio de um microscópio. A olho nu é impossível visualizar uma célula. Então, veja só, as células, né, elas têm a capacidade de se dividir, ou seja, uma célula dá origem a duas células, que quando se divide novamente darão origem a 4 células, e assim por diante. Então, a célula ela tem essa capacidade de se multiplicar. E veja só que grande número de células do corpo continua a se dividir mesmo depois que o indivíduo cresce. Mesmo depois que o indivíduo já está grande, as células elas continuam, né, a se multiplicar. Então, meus amores, aqui nessa parte, na página 95, a gente vai ver aqui que tem seres vivos, tem ser vivos que são constituídos apenas por uma única célula. Quando esse ser vivo ele é constituído por uma única célula, eles são chamados de unicelulares, né? Uni vem de único e celulares vem de célula. E aqui tem um exemplo, as bactérias, né? Então, as bactérias elas são formadas por uma única célula. Já os vegetais e os animais, que também é um ser humano, eles são constituídos por várias células. Então, eles são chamados de multicelulares, né? Multi vem de muitas células, né? E celulares vem de célula. Então, meus amores, o corpo humano, ele é constituído por várias células, né? Milhões de células do nosso corpo é constituído. Então, veja só, o conjunto de células, quando se tem um conjunto de células, quando elas formam um conjunto, né? Esse conjunto é chamado de tecido. E cada tecido do corpo realiza trabalhos diferentes, né? A gente vai ver aqui sobre o tecido epitelial, né? O tecido epitelial é que recobre o corpo por fora, que é a nossa pele. E esse tecido também, ele reveste o interior de alguns órgãos, como a boca e o esôfago. Então, só lembrando aqui novamente, né? Conjunto de células, quando se tem várias células em um conjunto, chamamos de tecido. E esse tecido, né? Cada conjunto do tecido exerce funções diferentes, realiza trabalhos diferentes. Vejamos aqui o primeiro conjunto de células, que é o tecido epitelial, né? Que é a nossa pele, que também reveste o interior de alguns órgãos. Vejamos aqui outro conjunto de células, que é o tecido muscular, que trata-se do tecido que constitui os músculos. Ok, meus amores? Aqui na página 96, vejamos aqui sobre o tecido conjuntivo, né? O tecido conjuntivo é o tecido que dá sustentação, né? Conjuntivo, sustentação, e une os outros tecidos e órgãos entre si. Então, ele tem essa função de unir os outros tecidos e órgãos. Então, os ossos de nosso corpo são formados por um tipo de tecido conjuntivo, que é o tecido ósseo.
Então, vejamos aqui outro conjunto de células, que é o tecido nervoso. Então, o tecido nervoso está associado ao controle do corpo e à resposta aos estímulos do ambiente. Então, o tecido nervoso tem essa função, né? Que é do controle do corpo e a resposta dos estímulos do meio do ambiente. Como vocês podem ver aqui essa imagem do tecido nervoso do encéfalo. Então, meus amores, conjunto de células forma o tecido. Então, cada conjunto de células que são o tecido tem as suas funções, né? Realiza trabalhos diferentes. Conjunto de tecidos relacionados a uma mesma função formam o órgão. Ok? Então, o corpo humano tem diversos órgãos, como o coração, os pulmões, o estômago, os rins. Então, a reunião de vários órgãos constitui um sistema. Em conjunto, os sistemas são responsáveis pelo funcionamento do organismo humano. Então, só relembrando, várias células juntas, formando um conjunto, são chamadas de tecidos. Então, conjunto de tecidos em que realizam a mesma função formam o órgão. E o nosso corpo humano tem diversos órgãos, né? Como aqui citei para vocês: o coração, os pulmões, o estômago e os rins são os órgãos. E a união, né, a reunião de vários órgãos constitui um sistema, ok? E o conjunto dos sistemas, eles são responsáveis pelo funcionamento do organismo humano, como vocês podem ver aqui essa imagem, né? Inicia-se aqui pela célula, aí o conjunto de várias células forma o tecido, e o conjunto de tecidos, né, em que realiza a mesma função, forma o órgão, e a reunião de vários órgãos, né, forma um sistema, como vocês podem ver aqui, do pulmão, vai para o sistema respiratório. E o conjunto desses sistemas são responsáveis pelo funcionamento do organismo. Aqui o organismo, que é o ser humano. Ok, meus amores? Então, agora, na página 97, vai ficar para vocês essa atividade, em que vocês, se tiver dúvida, vocês podem reler novamente o capítulo ou entrar em contato com a tia. Ok, meus amores? Então, vamos lá.